Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 8. Após Jesus propor uma parábola que mostra o dever da oração e da perseverança na oração, ele apresenta o juiz iníquo que é abordado por uma mulher que tem uma causa a ser respondida por aquele juiz, e o juiz demora a responder, mas a mulher insiste até que ele então resolve responder aquilo que a mulher lhe pede, a causa daquela mulher. E Jesus diz que Deus vai responder também àqueles que o buscarem. Por mais que possa parecer que ele está demorando, diz o versículo 8, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Aqueles que buscam a justiça de Deus serão atendidos, e Deus atenderá no momento certo. Mas então Jesus faz uma pergunta perturbadora, uma pergunta desafiadora para todos nós, evangélicos do século 21. A pergunta que Jesus faz é: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? É claro que Jesus está falando da sua segunda vinda. Ele está falando sobre si mesmo. Filho do homem é uma expressão que repetidas vezes Jesus utiliza para falar de si mesmo. Ele está falando de uma vinda, então seria uma outra vinda, já que ele estava na terra quando falou isso. Portanto, Jesus está falando da sua volta, quando ele há de retornar para buscar a igreja. E a pergunta que ele faz é essa: quando eu voltar para buscar vocês, porventura, será que vai ser encontrado fé na terra? Será que ainda haverá fé no coração daqueles que dizem me servir? É inegável que a humanidade evolui em muitos aspectos, especialmente nos aspectos científicos, nos aspectos tecnológicos. A vida moderna tem tantos elementos impensados, inimagináveis há 50, 100, 200 anos atrás. E se voltarmos um pouco mais ainda, então há uma grande diferença do nosso estilo de vida atual, daquilo que pessoas, os nossos ancestrais, viveram no passado. Um dia alguém inventou a roda, facilitou tanto a rotina das pessoas a partir da roda. Alguém um dia inventou a bússola, agora eu não preciso mais olhar para as estrelas, para os satélites, para a lua, para o sol, para me localizar. Eu posso, com um aparelho em minhas mãos, me encontrar e saber para onde eu tenho que ir, qual a direção eu tenho que tomar. Um dia alguém inventou a imprensa para reproduzir em grande escala livros, e hoje nós temos o benefício de ir em livrarias e comprar exemplares. Nós temos o benefício, por exemplo, de ter a Bíblia em nossas mãos, e de maneira muito fácil, porque um dia alguém inventou a imprensa, um dia alguém inventou a lâmpada, e a gente entra no ambiente com uma facilidade, um toque, apenas um toque, a gente acende uma lâmpada e o ambiente fica claro. Um dia alguém inventou o cartão de crédito. Facilita tanto a rotina da gente, a gente não precisa ficar levando dinheiro no bolso, basta levar aquele pedacinho de plástico e a gente paga as nossas contas, e a gente paga inclusive em prestações, não é? Facilitando a rotina e às vezes até piorando um pouco as coisas, mas fato é que inventos tornaram a nossa vida um pouco mais simples. Há alguns anos atrás, há alguns séculos atrás, a pessoa que quisesse sair da Europa, por exemplo, Lisboa, quisesse sair de Lisboa e chegar ao Brasil, sair de Portugal e chegar ao Brasil, era necessário pegar um barco, mas não um barco rápido, uma lancha, um transatlântico, não, um barco movido a velas, as famosas caravelas. E uma viagem de Lisboa ao Rio de Janeiro, em média, demorava 50 dias para a pessoa chegar aqui no Brasil. 50 dias viajando pelo mar, pelo Oceano Atlântico, até chegar aqui no Brasil. Mas aí alguém inventou os motores movidos a vapor, e a viagem ficou consideravelmente mais rápida. Agora sai da Europa, alguém chega ao Brasil
com apenas 24 dias, metade do tempo que antes gastavam com barcos movidos a velas. Mas se nós voltarmos para o nosso tempo histórico, se quisermos sair do Rio de Janeiro, de São Paulo e chegarmos a Lisboa, pegamos um avião e em média 9 horas depois estaremos lá em Lisboa. Há avanços científicos, tecnológicos extraordinários. Se você quiser se comunicar com alguém em Lisboa, hoje é muito simples. Mas se voltarmos alguns séculos atrás, era necessário você pegar um pedaço de papel, escrever uma carta com os seus comunicados, com a sua vontade, enfim, com o que você quisesse comunicar para alguém que estivesse em Lisboa, por exemplo. Você escrevia essa carta e esta carta ia também de navio. E chegaria em Lisboa 50 dias depois. E se a pessoa fosse célere e rápida para responder a sua carta, então ela escreveria a resposta e devolveria no dia seguinte. 50 dias depois estaria aqui. Ou seja, mais ou menos 100 dias para você enviar um comunicado e receber a sua resposta. Mas depois da carta, inventaram o telégrafo. Facilitou tanto a vida dos seres humanos ao procurarem se comunicar com outras pessoas. Mas aí inventaram um telefone. Agora ficou muito mais fácil. Basta tirar o telefone do gancho e falar com alguém em outra região de um modo muito rápido e fácil. Mas aí inventaram um fax. Agora eu posso enviar documentos para outros locais, documentos escritos. Eu posso enviá-los para outras regiões. Aí inventaram um telefone sem fio. Facilita tanto a vida da gente. Eu estava ontem andando algumas regiões aqui da cidade, fui em vários bairros fazendo alguns serviços, indo para um lugar e outro, e aí eu precisando me comunicar com pessoas, e eu pegava o telefone, ligava para um, ligava para outro, mandava mensagem, falava com uma pessoa, falava com outra, e de repente eu me dei conta, e se não tivesse celular, como eu faria? E sinceramente eu não sei como eu faria, não sei como eu faria para viver o dia de ontem sem o celular, para atender as minhas demandas sem ter este aparelho telefônico móvel em meu bolso, para falar com quem eu quisesse, a hora que eu quisesse. São tecnologias que a gente acaba ficando refém delas. Aí inventaram a internet. Você pode mandar fotos, documentos, voz, áudio, o que você quiser, instantaneamente para qualquer região do mundo. Avanços tecnológicos extraordinários. Se voltarmos a algum tempo atrás, se eu quisesse sair daqui, do bairro onde eu estou, e ir para o outro bairro da cidade, eu teria que ir a pé. Ou se eu tivesse um pouquinho mais de condições, eu teria que ir a cavalo. Mas se eu quisesse levar um grupo de pessoas comigo, eu teria que arrumar uma carroça ou uma charrete, para que essas pessoas fossem comigo. Mas aí, alguém inventou o trem. Em 1804, inventaram um trem a vapor, que pode carregar muitas pessoas em regiões em distâncias longas. Mas o problema é que o trem se movia a 8, 9, 10 km por hora. É quase que a velocidade de andar a pé mesmo. E depois do trem, inventaram a bicicleta. Agora um veículo de 2 rodas, individual, você pega e chega mais rapidamente em outros lugares. Em 1855, nós já não andávamos mais a pé, andávamos de bicicleta. Em 1876, nós já tínhamos o benefício de andar de carro a motor. Em 1879, agora já não eram mais os trens movidos a vapor, eram os trens elétricos que iam mais rápido do que os trens a vapor. Em 1800, no início do século 20, agora nós tínhamos já os aviões que poderiam tirar pessoas de uma região e transportar para outra região de um modo muito mais rápido, muito mais fácil. Em 1964, temos agora o trem-bala, que sai de uma região e vai para outra numa velocidade espantosa de 300, 400 km por hora. Se o primeiro trem andava a 10 km por hora, agora nós temos trens que andam a 300, 400 km por hora. Avanços extraordinários, progresso, evolução em tantas áreas. Se formos para o campo da medicina, nós veremos tantos avanços ao longo da história que são extraordinários.
Em 1675, um homem chamado Anthony van Leeuwenhoek, ele descobriu as bactérias. Ao examinar um pouquinho de água com uma grande lente, uma poderosa lente, um microscópio, ele olha aquele pouquinho de água e ele observa micro-organismos se movendo ali dentro, e ali ele descobre as bactérias, que facilitou muito o combate de doenças que até então nem se sabia a origem e a causa. Em 1796 descobriram a vacina. Um homem chamado Edward Jenner resolveu infectar propositadamente alguém com varíola bovina, uma espécie de varíola bem mais amena e mais fácil de tratar. Ele infectou a pessoa com varíola bovina, e depois ele descobriu que esta pessoa infectada com varíola bovina não podia mais pegar varíola humana, ou não pegava mais varíola humana, uma doença bem mais grave. Ali se descobriu a vacina. E é por isso que hoje a gente já não ouve pessoas dizendo que contraíram tétano, ou raramente ouvimos pessoas que contraíram tétano, coqueluche, sarampo, poliomielite, febre amarela, porque são todas estas doenças tratadas preventivamente com vacina. Em 1842, inventaram a anestesia. Um homem chamado Crawford Long resolveu, antes de fazer uma cirurgia para tirar um cisto do pescoço de uma pessoa, ele resolveu molhar um pano com éter, e molhar consideravelmente o pano com éter, e deu para a pessoa cheirar. A pessoa cheirou, desmaiou. Ele fez a cirurgia e depois de um tempo a pessoa acorda sem nenhuma dor e já sem o tumor, o cisto no pescoço. Inventou-se ali, depois de alguns avanços, inventou-se ali a anestesia. E agora ninguém mais faz uma cirurgia sem anestesia. Se você não puder tomar anestesia, nem cirurgia você fará, porque é necessário tomar anestesia para não sofrer, mas antes não era assim. Em 1895 inventaram o raio-x. Um homem chamado William Röntgen, ele pega uma luz estranha, amarela esverdeada, e resolve focá-la na mão da sua esposa, e aí ele reflete essa luz em uma imagem. Então ele percebe que a imagem da mão da sua esposa agora aparecem nitidamente os ossos. Eis que ele inventou o raio-x. E do raio-x veio a ultrassonografia, veio a tomografia, veio a ressonância, e qualquer tratamento médico que você for fazer hoje, será necessário exames de imagem. Em 1912, a descoberta do colesterol. Um médico russo chamado Nikolai Anishkov alimentou durante um tempo coelhos apenas com gemas de ovos. E depois de um tempo alimentando esses coelhos, eles vieram a morrer, apenas comendo gema de ovos, morreram. Então ele faz uma experiência, abre os coelhos e percebe que na corrente sanguínea desses coelhos há diversas placas, algumas placas semelhantes a placas já encontradas em seres humanos. Então descobrem o colesterol. E dali em diante há uma revolução no tratamento de doenças cardíacas. Em 1929, Alexander Fleming descobre os antibióticos. Ele faz experiências e mais experiências durante 12 anos e chega à fórmula da penicilina. E a penicilina é uma grande revolução na medicina, em tratamentos de infecção e especialmente na indústria farmacêutica, como hoje nós conhecemos. Em 1954, o primeiro transplante, Joseph Murray, ele faz um transplante entre irmãos gêmeos idênticos de rins. Ele tira um rim de um irmão e transplanta para outro irmão. Infelizmente, essa experiência não deu certo, mas a partir dali novas experiências foram feitas e hoje se transplanta coração, pulmão, córnea, rins, fígado, medula, sangue, se transplanta quase tudo que há no ser humano para outro ser humano. Em 1970, a primeira inseminação artificial, John Hunter, ele decidiu usar técnicas já conhecidas na zootecnia e experimentá-las em seres humanos. A primeira inseminação artificial. Eu falei aqui uma lista de avanços médicos, científicos, tecnológicos. Mas eu acredito sinceramente, irmãos,
que todo esse avanço cobra hoje um preço. Há uma espécie de efeito colateral que nós estamos sofrendo atualmente. E qual é este efeito? É parte da resposta que da pergunta que Jesus fez lá em Lucas 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A minha percepção pessoal é de que enquanto a ciência progride, a fé regride. O efeito colateral deste avanço, desta progressão, desta evolução da humanidade em tantas áreas, é torná-la cada vez mais cética, cada vez mais racional e cada vez menos dependente de Deus. As pessoas procuram a cada instante resolver as suas vidas da sua maneira, com as suas forças, com a sua capacidade. E talvez sejam os avanços científicos uma tentativa humana de depender cada vez menos de Deus e cada vez mais de si mesmo. E é claro que todos nós desfrutamos destes avanços científicos, mas temos que olhar para dentro dos nossos corações com sinceridade para ver se este preço extremamente alto e grave não está nos impedindo de ter uma relação genuína com Deus. E o preço é depender menos de Deus e depender mais de nós mesmos. Desde o início da humanidade, nós percebemos nela uma característica: o desejo de ser senhor de si mesmo, de se desvencilhar do governo de Deus, de não submeter as suas vidas ao senhorio de Deus, à direção de Deus, ao propósito de Deus, à determinação de Deus. E de alguma maneira, irmãos, o avanço científico que hoje percebemos revela um pouco disso, desta tentativa de não depender de Deus e de depender de um tratamento médico, de um medicamento, de uma palavra, de um exame e de alguma descoberta extraordinária que o ser humano tenha feito. Constantemente, e não apenas por conta de avanços que eu mencionei, os avanços, na verdade, eles não são a causa, eles são efeitos. Mas constantemente nós, os seres humanos, estamos deixando de recorrer a Deus, estamos deixando de confiar em Deus, estamos deixando de nos prostrar diante de Deus, nós estamos nos afastando de Deus e buscando maneiras de resolver as nossas vidas da nossa forma, do nosso jeito, com a nossa força. À medida que nós evoluímos, acreditamos que não precisamos tanto de Deus. Existem algumas sociedades que estão mais avançadas em termos tecnológicos e científicos do que a gente, em termos de bem-estar social, de poder de compra e de classe social, estão um pouquinho mais avançados do que nós, que já sofrem este efeito colateral muito mais do que a gente sofre, mas a gente já está sofrendo isso. Muito por conta dessa sociedade globalizada, que os avanços nem chegaram aqui, mas a gente já tem eles como nosso. Fato é, irmãos, que este erro de se afastar de Deus e de confiar nas suas próprias conquistas é cometido pelo ser humano já há muito tempo. Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, sendo usado por Deus, sendo boca de Deus, diz: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas.
De pouquinho em pouquinho, nós vamos deixando de buscar o manancial de águas vivas, vamos deixando de confiar e recorrer a Deus, e vamos cavando cisternas e mais cisternas, e cisternas rotas que não podem segurar as águas, mas a gente insiste em cavá-las e recavá-las e cavar novas cisternas, porque nós acreditamos que temos condições de dar conta das nossas vidas. Parece muito mais fácil e simples, irmãos, resumindo aqui os avanços e resumindo a nossa conversa ao campo da medicina, parece muito mais fácil e muito mais simples buscar os tratamentos médicos. Mas isso, no fundo, revela a nossa incapacidade de estar na presença de Deus, para entender a vontade de Deus. Porque Deus se importa com a gente. Deus tem uma resposta para a nossa situação. Deus tem o poder para mudar a nossa situação. Deus tem condições de mudar a nossa história em qualquer instante. Mas parece mais fácil sentar diante de um médico para ouvir dele o que ele tem a dizer a nosso respeito, do que dobrar os nossos joelhos para ouvir de Deus o que ele tem a dizer a nosso respeito. E muitas vezes nós recorremos aos seres humanos na expectativa de ouvir deles uma resposta contrária à de Deus. Porque muitas vezes a resposta de Deus é não. Saiba que não é uma resposta de Deus. Deus pode dizer não a uma vontade sua, Ele tem direito de fazer isso, Ele é Deus. Mas quando Deus diz não, então nós vamos ao médico para que ele diga sim para nós. Nós vamos ao banco para que o banco diga sim para nós. Nós vamos a um especialista qualquer em diferentes áreas para que eles nos digam sim. Quando Deus já nos disse não. Mas o problema é que o contrário também acontece. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos de ouvir o sim de Deus, porque focamos a nossa atenção ao não da medicina, ao não do especialista. Se nós queremos ouvir o sim do especialista quando Deus disse não, e a gente foca e insiste nisso, o contrário também acontece. Muitas vezes Deus quer dizer sim, Deus quer nos abençoar, Deus quer operar um milagre, Deus quer mudar a história toda. Mas a gente não sabe acreditar nisso, porque a gente está treinando os nossos ouvidos cada vez mais a ouvir as respostas que homens podem dar. E deixamos de ouvir a resposta que Deus quer dar. Seja ela sim ou não, preferimos ouvir o que os homens podem dizer ao nosso respeito. A fé é uma confiança total em Deus. É você se entregar completamente a esta confiança. Mas a fé é, sobretudo, uma abertura incondicional à vontade de Deus e uma acurada condição de identificar a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Isso é fé. Fé é tirar as cortinas para enxergar o palco que Deus está atuando e movendo a história. Fé é tirar aquilo que embaça a nossa visão para enxergarmos e identificarmos qual é o projeto de Deus. Seja ele um grande sim para nós ou um grande não para nós, mas seja a vontade de Deus, é isso que a gente precisa identificar. E fé é a capacidade de identificar a vontade de Deus e de viver a vontade de Deus. Por mais que tudo ao nosso redor diga que não é assim, mas se Deus está falando que é, então é assim que será. E isso é fé, é acreditar nisso. Portanto, quando nós vamos diante de um especialista e ele nos diz não, mas nós temos fé no nosso coração e nos abrimos a um relacionamento intenso com este Deus, nós poderemos ouvir da boca de Deus um grande sim sobre a nossa causa, sobre a nossa situação. Mas a gente não quer e não sabe mais acreditar nisso.
Jeremias 29, versículo 12 e 13, o Senhor nos diz: então me invocareis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Mas sabe quando? Sabe quando nós vamos orar e Deus vai ouvir? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Nós vamos encontrar o Senhor quando nós o buscarmos de todo o coração. Hebreus capítulo 10, versículo 38, o Senhor nos diz que o justo viverá pela fé. E no capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Fé deve ser o nosso estilo de vida. Fé precisa ser a sua experiência diária neste relacionamento com Deus, porque a fé é a base da vida espiritual. Sem fé você não pode ser justo, sem fé você não pode agradar a Deus, sem fé você sequer pode encontrar Deus. Porque para buscá-lo e encontrá-lo tem que buscar de todo o coração. Para ser justo tem que viver pela fé. Para agradar a Deus tem que buscá-lo com fé, porque sem fé é impossível. Há um exemplo interessante na Bíblia Sagrada, o exemplo da cidade de Nazaré. E muitas vezes nós nos parecemos com a cidade de Nazaré. Jesus foi para lá, isso está no Evangelho de Mateus capítulo 13, por volta ali do versículo 50. Jesus vai para Nazaré, e quando ele chega em Nazaré, ele começa a ensinar, começa a falar, começa a operar algumas maravilhas, milagres, e as pessoas ficam admiradas, porque Jesus é de fato espetacular, e aquela admiração toda produz especulações no coração daquele povo, e eles começam a indagar: mas Jesus não é filho de Maria? Jesus não é filho do carpinteiro? Jesus não é irmão daquele e daquele? Jesus não é aquele que cresceu entre nós? Como pode ele fazer essas coisas? O olhar deles não se abre, o coração deles não se abre a uma experiência de fé e de entrega a Jesus. Eles querem especular como é que Jesus faz aquilo. E no versículo 58, Jesus diz, o texto sagrado afirma: e não fez ali Jesus muitos milagres por causa da incredulidade deles. Todas as vezes que somos incrédulos, todas as vezes que falta ao nosso coração fé, de alguma maneira, e creio não saber explicar com exatidão como isso funciona, mas eu sei que as Escrituras Sagradas afirmam que muitas vezes, quando nós não cremos, o poder, a bênção, o milagre não chega até nós. Na grande maioria das vezes, em quase todos os milagres registrados nas Escrituras, no Novo Testamento, que Jesus operou, a conclusão, o desfecho da história é sempre quase o mesmo. E o desfecho é: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A fé é um ingrediente indispensável, mas não é a fé no avanço médico, científico, no avanço tecnológico, é a fé em Deus. Porque somente Deus tem a resposta definitiva para a sua situação. Somente Deus sabe com exatidão como serão os seus dias. Somente Deus sabe definir como será o dia de amanhã. Deus, é dele que nós precisamos. Precisamos ter fé nele. Eu quero concluir a nossa reflexão lembrando de uma dessas histórias cujo desfecho é: a tua fé te salvou. Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 48. A história da mulher com fluxo de sangue, que já há 12 anos sofria com aquele mal. Agora a pergunta é: durante 12 anos que ela sofria com aquele mal, ela ficou de braços cruzados?
esperando uma solução de uma maneira inesperada, ou reclamando da sua sorte, dizendo: coitadinha de mim, ninguém me ama e ninguém quer o meu bem. Foi isso que ela fez? Não. Durante esses 12 anos, diz o versículo 43, que ela gastou com os médicos todos os seus haveres. Ela pegou as suas economias, procurou um médico. Lá em Belém tem um especialista que pode me atender e curar a minha situação. Então ela foi para Belém, chegou lá, tratou com aquele médico e nada aconteceu. Em cidade tal tem um especialista. Ela foi para aquela cidade, tomou o medicamento, fez o tratamento, nada aconteceu. Uma vizinha qualquer chegou em sua casa: eu tenho uma raiz que você vai tomar e vai te sarar, vai te curar. Ela toma aquela raiz e nada acontece. O fato é que passam-se 12 anos. Ela gasta todo o seu dinheiro e ninguém pôde curá-la. Mas então ela resolve mudar de estratégia. Ela deixa de confiar nos seres humanos, nos médicos, nos especialistas, e passa a confiar em alguém que é maior do que aquelas pessoas todas que ela já havia procurado. Ela sabe que Jesus está passando ali, próximo à sua casa. Então ela vai em direção à multidão e ela se espreme no meio daquela multidão toda. Então ela chega próxima a Jesus e toca Jesus. E no momento que ela toca Jesus, Jesus para a caminhada e diz: quem me tocou? Os discípulos ficam um pouco espantados com Jesus e dizem: olha Jesus, todo mundo está te tocando. Pedro puxa a palavra e fala: não Jesus, peraí, tem um monte de gente esbarrando no Senhor. Tem um monte de gente que está tocando no Senhor, a multidão está te apertando. Como é que o Senhor pergunta quem me tocou? Tem um monte de gente que te tocou. Desse monte de gente que Pedro falou, que tocou, esbarrou, que deu de ombros com Jesus, que encostou nas vestes de Jesus, que tocou no cabelo de Jesus, que cheirou Jesus, que tropeçou em Jesus, que estava ali apertando Jesus. Será que dentre essa multidão toda que estava apertando Jesus e que teve a oportunidade de encostar em Jesus, será que tinha gente doente também? Tinha pessoas com outras doenças ali? Certamente tinha. Mas por que a história destas pessoas não é revelada pela Bíblia? Eu não sei se houve mais curas ali, naquela experiência, mas eu sei que houve um toque diferente. E foi exatamente isso que Jesus identificou: alguém me tocou de um modo diferente, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Teve muita gente que encostou em Jesus, que esbarrou em Jesus, mas que não acreditava que Jesus talvez pudesse curá-lo. Estava ali, curioso, como a galera de Nazaré, especulando coisas sobre Jesus. Mas uma mulher no meio daquela multidão resolveu crer de todo o coração que se eu tocar em Jesus, eu serei curada, porque eu sei que Ele é poderoso para fazer isso. E ela acreditou que de fato esta era a vontade de Jesus, curá-la, e por isso ela foi a Jesus e tocou em Jesus, e imediatamente ela ficou curada. E Jesus então, ela se apresenta e Jesus conversa com ela: minha filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. 12 anos buscando o que todo mundo busca: médico, tratamento, respostas humanas. Mas então ela resolveu ir a Jesus com fé para tocar-lhe, e ela foi curada. Aquele toque de fé fez sair de Jesus virtude, poder o bastante para curar a sua doença. É hora de irmos a Jesus com fé, crendo que Ele tem poder para mudar a nossa história. A ciência pode avançar, e espero mesmo que continue avançando. A medicina pode avançar. Outras áreas científicas e tecnológicas podem avançar, e elas vão avançar, porque não há nenhum indício que nós vamos estagnar nesta evolução e neste progresso. Mas não se engane, você que está me ouvindo, não se engane.
mais do que qualquer avanço, mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer tratamento, mais do que qualquer especialista, mais do que qualquer remédio médico, mais do que qualquer pessoa, você precisa de Deus e colocar a sua fé em Deus. Abrir o seu coração e ter fé o bastante para identificar a vontade de Deus e viver a vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja diferente da sua. Tenha fé ousada o bastante para aceitar a vontade de Deus, para querer o que Deus quer para você. Seja assim ou não, mas tenha fé ousada para crer na vontade de Deus para a sua vida. Rick Warren disse algo muito interessante. Ele disse: você nunca saberá quem é Deus até que Ele seja tudo o que você tenha. Você nunca saberá quem é Deus até que Ele seja tudo o que você tenha. Enquanto Deus sofrer a concorrência do remédio, enquanto Deus em seu coração sofrer a concorrência da palavra do médico, enquanto Deus em seu coração sofrer a concorrência dos avanços científicos e médicos, enquanto Deus em seu coração sofrer a concorrência da agência bancária, de um especialista qualquer, Deus não é tudo em sua vida, e você ainda não sabe quem é Deus. Porque você só saberá quem é de fato Deus quando Ele for tudo o que você tem. Exerça a sua fé para que Deus seja tudo o que você tem, em qualquer área, em qualquer circunstância, em qualquer momento. E assim eu estou muito certo e seguro que você verá maravilhas que ainda não viu. Feche os teus olhos, quero orar com você. Senhor Deus, estamos diante de uma palavra desafiadora, que este mundo não nos ensina, que este mundo inclusive rechaça, não acredita, porque este mundo está sendo treinado cada vez mais a acreditar em si mesmos e a se distanciar do Senhor. Mas Deus, nós rejeitamos a fé no homem, nós rejeitamos a fé nos avanços científicos, nós rejeitamos, Senhor, a fé na ciência, porque nós queremos ter uma fé incondicional no Senhor e no Teu poder. Não queremos de modo algum, ó Deus, que na igreja e na nossa casa, que nas nossas vidas não obtemos o Seu poder, o Seu milagre, a Sua graça, o Seu favor, a Sua vontade, por conta da nossa incredulidade, por conta da nossa falta de fé. Por favor, ó Deus, nós somos como aquele pai que diante da necessidade do filho dele, pediu a Jesus: por favor, me ajude na minha falta de fé. Senhor, nos ajude na nossa falta de fé, para que possamos crer no Senhor em qualquer circunstância e em todo o tempo. Eu oro a Deus em nome de Jesus. Amém.